Boa noite! Vocês estão me vendo aí? Como é que está o som? E aí, galera? Vamos bater esse papo hoje. Vamos falar sobre educação e racismo. O que é que vocês acham desse tema? Já vai aí comentando, compartilhando com os amigos. Tá aqui mandando pro povo. E aí, nossa convidada já tá na área. Já chegou, já chamo. Cadê o povo? Compartilha aí, Andréa. Manda aí pro pessoal no seu direct. Deixa eu botar aqui o tema. Tá. E aí, gente? Compartilha aí, galera. Ajuda aí, vai deixando nos comentários. Vânia, boa noite, que bom ter você aqui com a gente. Compartilha aí, Vânia, com a galera. Da educação. Deixa eu escrever aqui. Tomara que o celular hoje colabore, viu? Porque da outra vez ele não tava muito legal, não. Cadê os assessores? Ajuda aí, gente. Como é que tá meu som? A imagem, como é que tá? Legal? Olha o nosso tema aí fixado, ó, nos comentários, ou aqui nos comentários, o papel da educação na desconstrução do racismo. E aí, pessoal, já vai deixando aí os comentários, as perguntas, dúvidas, sugestões. E aí, Vânia, qual a sua opinião aí sobre esse tema? Cadê a convidada? Cadê o povo, gente? Compartilha aí. Cadê a galera? Cadê vocês, meu povo? Cadê o povo para participar dessa live hoje? Valeu, Vânia. O áudio tá bom. Cadê Gabi, Vânia? Cadê? Eita. Cadê Gabi, Vânia? Lucimar, Quinho. Vamos participar aí, pessoal. Deixa eu ver se a convidada já tá aqui. Cadê ela? Tá. Bem, eu vou desenvolver aqui. O pessoal tá aí difícil de chegar. Nosso tempo. Vou soltar aqui a música de novo mais um pouquinho. Vocês gostaram da música?
Pois bem, pessoal, vamos lá, bora começar aí. Vamos fazer aqui uma abordagem, daqui a pouco eu chamo aí a convidada, vou fazer uma leitura aqui, beleza? Tudo certo aí, tudo jóia? Vai compartilhando aí com seus amigos, com a galera, vai chamando pra live esse tema aí importante pra gente discutir, ainda mais nesses tempos de preconceito, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual o papel da educação aí no combate ao racismo? Então vamos lá. Romário, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Fique à vontade aí para fazer os comentários, certo? Todos aí que estão na live, concordar, discordar. Aqui o ambiente é democrático, sempre respeitando um ao outro. Fiz aqui um textinho, separei um texto aqui para a gente iniciar, né? Fazer uma introdução. Vamos lá. A escravidão, abolição e Dia da Consciência Negra. Estas são as situações nas quais a história do negro africano e brasileiro costumam aparecer no âmbito escolar. Para propor novas diretrizes curriculares sobre o tema, em 9 de janeiro de 2003 foi sancionado a Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica. Na mesma lei, também ficou estabelecido o dia 20 de novembro como a data que as escolas deveriam comemorar a consciência negra. Porém, somente em 10 de novembro de 2011, a lei foi atualizada para o número 12.519, tornando a data oficial, sem obrigatoriedade de que fosse feriado, ficando a critério dos municípios. Boa noite, Filipão. Seja bem-vindo aí, fique à vontade. A data faz referência, a data 20 de novembro, que é comemorado o Dia da Consciência Negra, ela faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, que lutou para que os costumes dos escravos fossem mantidos nos quilombos. Zumbi foi o último dos líderes do quilombo dos Palmares e era filho de africanos escravizados. O Dia da Consciência Negra é importante para promover o reconhecimento da contribuição negra na construção da sociedade brasileira, além de fortalecer o combate ao racismo e a luta contra a desigualdade racial. Somente conhecendo sua própria história é possível que um povo respeite suas raízes, e a educação é fundamental para que isso aconteça. Então, para falar, cadê ela? Cadê? Ela que é professora, atua na área de educação há mais de 10 anos, é licenciada em letras, especialista em estudos linguísticos e literários e em história da cultura afro-brasileira e baiana. Eu estou falando de Andréia Santana. Cadê a convidada? Chegando aí na área. Olha ela aí, gente. Palmas para a minha querida amiga Andréia. E aí, minha querida? Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Gustavo? Como estás? Tudo ótimo. Você, linda como sempre, a maquiagem. Seus toda olhos. Caracterizada aí. Dia a dia eu sou assim. Entra mesmo na onda. Dia a dia eu sou assim. É ou não é? É, sim, com certeza. Boa noite, Rita. Obrigado pela sua participação, pela sua presença. Já quero começar aí passando a palavra aí para nossa querida Andréia, a convidada da noite. Já aí ficando à vontade, se expressando, falando aquilo que preparou para passar para a gente na noite de hoje. Fique à vontade. Boa noite a todos e todas que estão aqui conosco. Eu sou Andréia Santana, professora. Atuo na área de educação já há algum tempinho. Não tanto assim, mas em torno de
10 anos, por aí, um pouquinho mais. Sou da área de linguagem, de letras, tenho uma formação, né, especialização na área de linguística, estudos linguísticos e literários, e história da cultura afro-brasileira e africana. Gustavo me chamou para esse bate-papo, esse debate muito importante, né, para a nossa sociedade, que é a desconstrução, né, a questão da desconstrução do racismo no ambiente escolar. O papel da educação. Né? Qual o papel da educação nisso? Como a educação deve trabalhar a desconstrução do racismo? Então, vamos bater esse papo. Né? Primeiro, nós precisamos compreender, levar em consideração e compreender qual é o papel da escola. Né? Qual a função da escola? A escola, ela tem uma função, né, em nossas vidas. E primeiro, precisamos compreender, né, a função social da escola. Qual é essa função? A função social da escola é o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas, afetivas do indivíduo. A escola, ela garante a aprendizagem do conhecimento, das habilidades e valores, né? Ela garante isso. Né? A educação, dentro desse processo escolar, é um processo contínuo que nos dá a potencialidade de alcançar a plenitude de nossas potencialidades. Ela possibilita isso, ela possibilita que eu alcance as minhas potencialidades. Né? E nós temos a Constituição Federal, que ela traz, né, essa questão da educação, e ela diz que é um direito de todos. Né? É um direito nosso a educação. E ela afirma também que é um dever do Estado. Bom, se é um dever do Estado garantir isso, nós temos direitos e o Estado tem um dever, ele tem um dever de oferecer uma educação igualitária, né? Uma educação equitativa, uma educação para que todos possam ter acesso e onde suas culturas, né, toda a sua religiosidade, tudo seja reconhecido de forma igual, né, igualitária. Então, a equidade é um ponto principal nessa questão da desconstrução do racismo na escola, no ambiente escolar. Porque a equidade, ela vai trazer para o indivíduo, para esse estudante, para esse professor, justamente a questão da justiça. Porque a questão racial é uma questão antiga, é uma questão atual e é uma questão futura. Nós ainda estamos nessa luta. Né? Desde quando nós estamos nessa luta? Desde quando? Faz muito tempo que nós estamos nessa luta. E aí a educação, ela traz, lá em 2003, né, uma política importante para isso. Né? A política para trabalhar essas questões étnico-raciais. A Lei 10.639, de 2003. No governo Lula, né, nós tivemos esse avanço, nós tivemos essa política anti-racista, importantíssima para a nossa sociedade, para o avanço da nossa sociedade. E essa lei, ela traz uma obrigatoriedade, ensino de história e cultura, né, afro-brasileira e africana nos currículos escolares. E aí é interessante porque você pode me perguntar. Então, nós temos uma legislação que obriga professores e professoras a trabalhar essa temática? Temos, nós temos. Né? Sobretudo, nós temos a Constituição. Mas quando a questão ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla, você precisa ter uma especificidade para que isso seja compreendido da melhor forma. E essa lei traz isso. Né? Essa lei traz essa compreensão de que nós devemos trabalhar no currículo as questões étnico-raciais. E aí você está no Novembro Negro, né? Estamos em um período comemorativo,
e você faz uma retrospectiva Isso. de sua vida escolar, eu faço da minha, eu sou de uma geração mais na frente que a sua, e aí eu me lembro de todo o processo da minha vida escolar, e me lembro muito do meu ensino fundamental, me lembro bastante dessas comemorações, e que tudo isso era trabalhado apenas em datas comemorativas, né? Apenas na data que você tinha para comemorar alguma coisa. E aí você trabalhava e trabalhava de uma forma que você não desconstrói esse racismo, que você não coloca a questão da compreensão e a questão do entendimento no aluno, de como ele compreende essas questões raciais. Como eu compreendo a questão de identidade, de território, como eu compreendo que eu sou uma mulher preta, moro em uma comunidade e que eu posso trazer para essa comunidade benefícios e sociais, econômicos, porque eu tenho essa capacidade. Como eu dizer para essa mulher preta que ela é bonita sim, que o nariz dela é bonito sim, e que ela é bonita sim, ela é linda sim. Porque quem foi que disse que não? Quem foi que trouxe esse padrão? Então, você tem todas essas questões, e aí a escola, ela vem e lhe diz que você vai ter uma festa do São João, e aí tem a rainha do milho, e aí tem a rainha do amendoim. Então, você tem todas essas questões da escola e que não são trabalhadas. Você tem o folclore, que é trabalhado apenas no dia do folclore, e geralmente é uma baiana vendendo acarajé e a capoeira, para poder ilustrar. E aí você tem esse período que é trabalhado somente dessa forma, e os estudantes não têm a oportunidade de conhecer a sua história, de conhecer que tem mulheres e homens negros que fizeram parte da nossa história e da construção desse país que nós temos. E aí você não tem. Então, essa lei, a Lei 10.639, ela traz essa oportunidade, né? Essa lei, ela determina a inserção de conteúdos de história e cultura afro-brasileira, africana, nos currículos escolares. Ela garante esse debate nas escolas. Ela resgata a contribuição dos negros e negras nas áreas sociais, econômica, política, da história de construção do nosso país. E aí você tem, a lei foi em 2003, né? No governo Lula. E aí você tem 17 anos dessa lei. Você tem 17 anos de obrigatoriedade dessa lei para abordar as questões que envolvem a política racial. E ainda, depois de todo esse período, 17 anos, ainda há uma dificuldade enorme nas escolas. E quando eu falo nas escolas, eu falo na escola pública, na escola particular. Então, eu vou dizer escolas, para a gente compreender que é tudo. E você ainda tem uma dificuldade de implantação dessa lei. Você ainda vê pessoas dizendo que o Dia da Consciência Negra teve um trabalho na escola que apresentou a música de Lei Aê, das meninas dançando. E capoeira. E o negro é lindo. Certo. Mas é só nesse período. Eu compreendo que a data comemorativa, ela é importante, e o brasileiro dá muita importância para as datas comemorativas, porque tem muito data de tudo, né? O calendário é cheio de datas. E aí o comércio adora isso. Exatamente. É importante a comemoração? É importante que haja uma data? É. Mas nas escolas, isso tem que ser trabalhado durante todo o ano letivo no currículo. O currículo tem que trazer isso. As ementas têm que trazer isso. O projeto político-pedagógico da escola tem que trazer isso. As reuniões com a família, com os pais, tem que tratar disso. Eu tenho que tratar disso lá desde do porteiro da escola, o gestor da escola.
Então, não é somente na sala de aula, não é somente nos trabalhos para casa, nas pesquisas, isso é no cotidiano, porque o racismo ele acontece todos os dias, todos os dias. Você se depara com uma questão e você não tem um único modelo de racismo. Se você me perguntar, então qual o modelo? Não tem um modelo, você não tem um modelo, você tem várias práticas, né, das mais absurdas, mais notórias de xingamentos, como aquelas veladas, que para você Sutil, né? ver, sutil, exatamente, que você não vê, mas que ela está ali. Ela está ali e você não consegue ver. Então, é necessário que a escola tome partido disso. É um ambiente que você realmente pode construir, né, conhecimento, porque ali o estudante ele está para aprender, para trocar conhecimento, para ensinar, porque ele traz alguma coisa da comunidade dele também, e ele fala para o professor, e o professor vai interagir com ele, e ali você vai construir o conhecimento. Hoje nós temos aí as redes sociais de forma maravilhosa para trabalhar tudo. Então você me diz como trabalhar. O professor, ele precisa de uma formação. É necessário que promova a formação continuada para professores, porque através da formação continuada, o professor ele vai trabalhar essas questões também, porque o professor também precisa, né? Eu como professora preciso também compreender o meu processo de negritude. Eu preciso compreender o meu processo de identidade. Eu me aceito. Eu ouço ainda pessoas falarem, eu não sou nem negra e nem branca. Eu sou o quê? Por questão de tonalidade de pele. E aí você não sabe. Chama de mulata, né? Exatamente, é mulata, é morena. Não sabe a origem, o conceito da palavra. Exatamente. E ainda muitas coisas são ditas de forma pejorativas, né? E você precisa desconstruir isso todo momento, todo tempo. E essa lei, ela traz essa oportunidade, né? Essa lei, ela traz essa oportunidade para a escola, né? Para o currículo da escola. Porque se você trabalha lá com as crianças, a lei, ela fala em relação ao ensino fundamental, né? Desde o ensino fundamental. Mas se você trabalhar desde a educação infantil, por exemplo, né? Eu já vim trabalhando essas questões com as crianças, ela vai se tornar um ser humano diferente. Mas se eu, professora, já tenho atitudes racistas, já tenho atitudes preconceituosas, e eu estou em sala de aula com meu estudante, isso vai se reproduzir. Então, a escola ela tem esse papel de desconstruir, né? Desconstruir através do currículo, porque é através do currículo que os estudantes têm acesso ao conhecimento. Então, o currículo tem que ser um currículo diversificado, transversal, interdisciplinar, que eu trate dessas questões raciais em todas as disciplinas, em todas as áreas de conhecimento. Então, essas questões, ela também vem, né, na escola, ela aparece na escola. Os colegas, né, os professores, então aparece na escola. Então, como combater isso? Como trabalhar essas questões na escola? Então, você tem aí essa lei, né, de 2003, que precisa ser efetivada. Precisa realmente ser efetivada. André, vou ler aqui, só interrompendo um pouquinho, enquanto você bebe uma água aí, vai concatenando as ideias. Aprendi essa palavra com você, se lembra? Eu lembro. Concatenando as ideias. Eu vou ler aqui os comentários de... Tem aqui o comentário de Mirella, diz assim: infelizmente, algumas escolas só abordam uma vez no ano, o Novembro Negro. E deveria ser abordado o ano todo, né? É o comentário dela. O comentário de Patrícia. Mirella é minha noiva. Ela é professora do ensino infantil.
Ai, Ela meu dá aula colega. para crianças de 4 anos. Legal. Patrícia também é professora, está aí na live. Ela disse o seguinte: na escola que eu trabalho, só fala no mês de novembro, né? Encerrando no dia 20. Infelizmente, é assim, né? Nas escolas públicas e particulares, né? Infelizmente. Quero dar boas-vindas aí a Ana Patti, a Lucas Maciel, que foi meu colega do Oliveira Brito, e a Thomas, que também é um amigo aqui, que morava aqui perto de mim, se mudou. Seja bem-vindo, obrigado pela presença e participação. Fique à vontade para os comentários, compartilhe aí com seus amigos, façam perguntas. Vocês têm direito de discordar, mas discordem com respeito, certo? E ficamos à vontade. Eu tenho uma pergunta aqui, uma curiosidade. É o seguinte, Andréa. Não sei se você tem alguma experiência dessa para contar de sala de aula como professora, não digo nem como aluna, mas como professora. O seguinte, como o professor pode lidar com esse tema com os estudantes? E quando o professor se depara com a situação de racismo entre os alunos, ele deve aproveitar para problematizar o tema? Olha, eu tenho várias experiências, são muitas. Dá para livros, crônicas e contos. Eita. São muitas experiências. Como professora e como estudante também. O professor, ele não deve problematizar a questão naquele momento, né? Ele deve compreender a questão no momento. Primeiro você precisa saber qual é a situação, mas ele deve compreender e trabalhar aquilo, né? Uma forma de trabalhar essa questão em sala de aula, ele pode trabalhar de forma interdisciplinar, ele pode trabalhar dentro de algum objeto de conhecimento que ele já está trabalhando com os estudantes. Mas se for, por exemplo, uma experiência mais chocante, eu entro em sala de aula, por exemplo, e o estudante, ele chama a coleguinha de burra, preta, do cabelo duro, por exemplo. Sim. Aí sim eu vou ter que, naquele momento, parar e falar disso. Aí sim. Entendi. Mas se são várias questões de racismo, eu vou colocar aquilo, né, em pauta, nos meus trabalhos, nas minhas atividades. Eu posso levar uma música e trabalhar isso, um poema, um texto, e mostrar para eles, e a partir dali trazer a questão, né, de história e de tudo. E no exemplo que eu dei, você tem que realmente parar para a aula e vamos falar disso agora. E eu estava em sala de aula, isso não tem muito tempo não, foi uma escola particular, uma escola de ensino fundamental, e eu entrei para dar aula, eu dava aula de inglês para os meninos do fundamental. Então eu entrava e saía de várias salas, eu saía um dia na semana na escola. Sempre gostei de turbante, né, de usar o turbante. E aí, quando eu entrei em sala, tinha uma menina chorando. Ela estava de trança, de 2 tranças, e ela estava chorando, e eu perguntei por que ela estava chorando. E ela me respondeu, porque fulano disse que meu cabelo é feio, meu cabelo é duro. Nossa. E aí, quando ela me disse aquilo, eu voltei na coordenação e peguei o som, né? Coloquei a música que eu gosto, de Gabriel Pensador, que fala de racismo, de preconceito, e comecei a cantar essa música. Tirei o turbante e soltei o cabelo e comecei a cantar essa música. Aí eles pararam e ficaram olhando, e eu falei, está vendo o cabelo da Pro? O cabelo da Pro é crespo, não é duro, porque duro é a pedra, mas é crespo, é bonito. Eu gosto do meu cabelo, amo o meu cabelo. E ali eu comecei a falar aquilo.
para eles e eles começaram a ouvir. Está vendo aquele cabelo? É um cabelo liso, é um tipo de cabelo liso. Aquele é cacheado. Esse é crespo. E aí comecei a falar com eles, coloquei a música. Então, ali, aos poucos, eles eram estudantes de ensino fundamental. Né? Era o terceiro ano do ensino fundamental. Então, ele reproduz. Ele ainda não tem uma consciência. Ele sabe que aquilo que ele falou é feio, mas será que ele sabe que é um racismo, que é crime? Então, tudo isso, aí eu tenho que parar a aula e trabalhar isso, se for nesse nível. Mas se for de uma outra forma, uma piadinha, sabe? Aquela menina que está, por exemplo, no Fundamental 2, que eles começam a namorar entre eles, mas a que é negra ninguém quer paquerar. E se for velado, eu tenho que trazer de outra forma. Mas este é o meu papel como professora, trabalhar essas questões de sala de aula. Entendi. Patrícia, ela fez um comentário aqui o seguinte, né? Que tem a menina bonita do laço de fita. Sim, já na trabalhei escola dela, muito. foi. Como é essa história que eu não Eu já conheço? fui a menina bonita do laço de fita. Eu já fiz os meus alunos em sala. Ela está dizendo que essa experiência que você contou, eles jamais esquecerão. Sim, com certeza, com certeza. Vale a pena. Quem não conhece, é uma literatura infantil pequena, um livro pequeno, que trata dessa questão racial e que acho que vale a pena vocês lerem. Depois eu vou deixar com o Gustavo alguns livros, algumas biografias que vocês podem procurar também. Dá boas-vindas aqui, ó, a Cris Melo, a Rafaela Mendes, Lins Jesse, acho que é assim o nome. É Jesse. Josias e Fábio. Jesse é nossa colega da faculdade. Fábio também, lembrei aqui agora, tô olhando aqui a foto. Tô lembrando, Fábio também. Fábio, não lembro. Pode continuar falando, vou aqui formulando outras perguntas. Uma pergunta aqui para você. Sim. Como inserir nessa questão da educação, do ambiente escolar? Você falou que muitas dessas crianças, né, eles não têm ainda condição de ter essa formação preconceituosa, né, por si própria. Mas isso é um aprendizado, vem de casa, vamos dizer assim, né? Ouviu na rua, na televisão e tal. Então, como nós, como indivíduos, né, nosso primeiro ambiente social é a família, como é que a gente pode inserir a família para tratar desse assunto na escola? Deu para entender qual é a... Sim, sim. Como eu falei anteriormente, sim. A Constituição, quando ela traz que é dever do Estado, ela também diz que é dever da família e da sociedade. Então, a família tem essa obrigação. Mas aí, se você fala, André, é uma família carente, é uma família que a mãe não estudou, a mãe é analfabeta, eles não conseguem trabalhar essas questões. E eu, como professora, a instituição escolar, ela tem que trabalhar isso. Então, você tem reuniões, né, que devem ser tratadas dessa questão. Reunião com a família, reunião com a comunidade. Você deve convidar a família para a escola para tratar dessa questão, sim. Você deve promover políticas públicas, ações intersetoriais no ambiente escolar para tratar disso. Porque se você trabalha com o estudante e não trabalha com quem ele convive, aí essa questão, ela não tem o resultado que nós esperamos. Porque se você quer desconstruir algo que foi construído durante quanto tempo foi construído essas ideias? Verdade. Quanto tempo nós temos, né, de mazelas deixadas pela escravidão? Feridas. São muitos anos. Então, para você desconstruir isso, você precisa realmente de tempo e de vontade também para isso. Então, a escola ela pode promover
palestras, envolver a comunidade, pode tratar dessa questão nas reuniões, AC com os professores, o projeto político-pedagógico da escola. Então, a escola ela tem esse papel e ela pode fazer isso. Trazer a família para a escola. Né? A escola deve ser parceira da família, e a família da escola. Bem, Nabi Brito acabou de chegar aqui na live, fique à vontade para participar, fazer perguntas. Gente, podem fazer perguntas, tá? Eu estou aqui anotando com papel, cadê aqui? Papel e caneta na mão, anotando aqui os comentários de vocês para serem lidos. Perguntas, podem perguntar, ficar à vontade, vai compartilhando aí essa live com seus amigos. A live vai ficar salva aqui no GTV, ok? Tabata, boa noite, seja bem-vinda aqui a participar com a gente. Cadê? Tem um comentário aqui. Patrícia aqui falou, né? Minha mãe usava muito o termo cabelo ruim. Cabelo ruim? A mãe dela usava essa expressão, cabelo ruim. Não é nem cabelo duro, era cabelo ruim. É bom ouvir que usava. Então, eu entendo que não usa mais. Se usava, não usa mais. Aprendeu que o cabelo não fez mal a ninguém. Então, não existe nenhum bom e também não existe nenhum ruim. O que existe é cabelo crespo, bonito, cada um com o seu, existe o liso, crespo, cacheado, espaço para todos os tipos de cabelo. Mas cabelo ruim, não. Cabelo não faz mal para ninguém. Verdade. Quem faz mal são as pessoas. Fazendo aqui. Que mulher linda é essa? Obrigada. Essa é a Andréa. Seus olhos. Me esforcei para ficar assim hoje, viu? Porque a foto foi um pouquinho antiga. Ai, gente. Andréa, me diga uma experiência sua. Você contou uma experiência como professora. Me diga uma experiência sua aí dentro desse âmbito de educação, de racismo, como estudante. Como estudante? Uma experiência assim que está ali marcado. Como estudante, eu estava em sala de aula, uma vez cheguei atrasada, no curso de Direito, você era meu colega na sala, sentei do seu lado, sempre conto isso, sentei do seu lado, e aí peguei a aula já caminhando. E a temática era a seguinte, o sistema de cotas, ainda não existia sistema de cotas para juízes. Eu não sei se você lembra dessa história. E aí, passou a existir o sistema de cotas para concurso e cotas raciais, né? Porque o sistema de cotas que existia era o sistema de cotas social, mas estou falando de cotas raciais mesmo, para homens e mulheres pretas. E aí eu perguntei, né? Eu fiz, tá falando do quê, Gustavo? E aí você me disse qual era o tema. E eu comecei a ouvir. Quando eu comecei a ouvir a aula, um estudante levantou a mão e falou, professor, mas no que vamos fazer? Porque vaga para juiz, abre 2 vagas, 1 ou 3, e às vezes nacional, como é que vai ser? Esta foi a pergunta dele. E a resposta do professor, um professor bem renomado, né, um professor que trata de direito constitucional, ele trata também de direitos fundamentais, inclusive era uma disciplina dele, direito fundamental, era essa disciplina, foi bem no início do curso de direito, e ele respondeu para ela, vamos partir para cima. Ele, homem branco, e ela, mulher branca. Sim. Vamos partir para cima. Nós não vamos aceitar. E aí eu ouvi aquilo, atrasada, não tinha entendido direito, mas você tinha acabado de me dizer do que se tratava. Então, quando ela disse vamos partir para cima, eu automaticamente organizei minhas ideias e perguntei, professor, quando o senhor diz partir para cima em relação ao sistema de cotas para juízes, o senhor está dizendo que não concorda com isso? É isso?
E ele parou. Com uns segundinhos ali, respondeu. Vamos tratar dessas questões em uma próxima aula, porque agora a aula é X. E eu insisti, óbvio, e falei, professor, nós estamos num caminho para crescer e não retroagir. Vamos para cima também. Então, aquele momento ali foi uma atitude dele racista e que muita gente não compreendeu do que se tratava. Mas ele me entendeu. Sim. Ele me entendeu. Sim. Tanto que ele não quis mais tocar no assunto. Mas ele não concorda. Ele, como homem branco, não concorda que exista. Por quê? Porque vai ter mais juízes negros, juízas negras. Então, é um caminhar. Estamos caminhando. Sim. Muita gente não compreende, não aceita. Mas quem não aceita, saia da frente, que nós vamos passar. Vamos passar. Vamos conquistar o que é nosso por direito. Por direito, exatamente, por direito. O que nos foi tomado, né? Exatamente. Por muitos anos. Com certeza. Por muitos anos. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se dá para pegar. Cris falou aqui. Cris Melo falou, Dé é top. Beijo, Cris. Professora Cris, beijo. Mirela falou, ótima sua resposta. Bem-vinda, minha prima. Olá, Lucimar. Lucimar é minha prima aí. Beijo, Lucimar. Mora lá de Santa Catarina. Obrigado pela sua presença. André, você falou aí sobre cotas, né? Dentro dessa área de educação, é um tema para a gente abordar aqui hoje. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta seguinte. Você já trabalhou na área, na escola particular? Sim, muitas. Muitas vezes, né? Me diga aí, então. Me diga aí, fazer assim, uma análise comparativa para tratar desse tema sobre racismo no ambiente escolar. Qual dos dois ambientes, o público e o privado, qual é o mais difícil para se tratar sobre esse tema? Onde é que se encontra mais resistência? Aí, apoio, falta de apoio? Como é? Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim. Olha, eu venho já de um tempo na educação, então, antes de 2003, antes da lei, o trabalho era feito de forma festiva, né? Nas escolas particulares, principalmente. Festiva. Dia do índio, você vestia a criança de índio, e aí você tinha essa comemoração, folclore, né? Tinha o folclore. Você ainda não tinha o Dia da Consciência Negra, mas você tinha o folclore e as pessoas aproveitavam o folclore para poder colocar a baiana, a capoeira, todas essas questões. Algumas escolas trabalhavam, por exemplo, projetos tipo Feiras das Nações, e aí você tinha a África, e ainda tinha aquela questão de colocar a África como um país. Às vezes colocava a África como um país, e aí você tinha toda a apresentação de como era aquele país, da questão negra, de etnia, mas apenas nestes momentos. Então, para você trabalhar uma questão dessa, para você chegar com um projeto, por exemplo, desde o início do ano, falando dessas questões, era muito difícil. E aí vem a lei. Quando a lei vem, logo no início, eu trabalhava, inclusive, numa escola de grande porte daqui de Salvador. Essa escola fica no Cabula, vou falar o nome do Cabula, para vocês saberem mais ou menos que escola é essa. Então, tem também tem Brotas e tem no Cabula, escola de grande porte daqui de Salvador. Eu trabalhava nessa escola. Primeiro, para entrar nessa escola, foi uma dificuldade enorme. Até porque são escolas que geralmente não contratam professores e professoras negras. Professores, alguns são contratados, mas professoras existem uma dificuldade. Depois você me pergunta por quê. Então, essa escola, quando
a lei, né, ela é sancionada em 2013 e diz que é uma obrigatoriedade. Logo no início houve, né, toda aquela questão de formação de professor, começou-se a trabalhar essas questões. E aí, na lista de livros didáticos e paradidáticos, tinha algum livro ali que tratava dessa questão. Mas aí, novamente, a questão era trabalhada em data comemorativa. E aí, tirando o folclore que tinha, que dava esse dia, o dia do índio que dava esse dia, veio o dia da consciência negra, pronto. Tem mais um dia para trabalhar de forma folclórica a questão racial. Então, sempre foi trabalhado dessa forma. E aí, se você, mulher preta, homem preto, quer trabalhar um projeto, é diferente, é complicado. Se você, eu sou professora de língua portuguesa, e aí eu convido meu professor, meu colega, professor de história, convido os outros professores para também participar do projeto, para a gente fazer um projeto interdisciplinar. Você encontra muita dificuldade. O calendário é apertado, não dá para tratar dessa forma, então é muito difícil. Para que isso realmente seja trabalhado, deve haver a efetivação da lei. Já existe uma lei, vamos efetivar. Já existe uma obrigação, vamos cobrar. Então é muito difícil, principalmente nas escolas particulares. Porque as escolas públicas você tem formação, você tem professores da causa e da militância, tem professores que participam de movimentos, então você consegue trabalhar mais no espaço público. Na escola particular é mais difícil. Aí você falou assim, depois você me pergunta, é para perguntar agora ou vou perguntar no privado? É por que a professora negra... A diferença do professor negro e da professora negra para trabalhar na escola particular, é isso? Pronto. Eu coloquei o meu currículo na escola, né? A escola vê meu currículo e diz, olha, bacana, ela tem especialização, ela tem isso, ela tem aquilo. E geralmente as escolas particulares gostam, principalmente de fundamental, que as professoras que são pedagogas ou licenciadas tenham um curso de magistério, aquele antigo curso de magistério. Elas gostam, as escolas gostam disso. Porque o curso de magistério é um curso que lhe dá uma bagagem muito grande nessa área de educação, principalmente na educação infantil e no ensino fundamental. Então, ela olha meu currículo e ela gosta. E liga, conversa comigo, gosta mais ainda, porque eu falo pra caramba, e me convida para a entrevista. Me convida para a entrevista e eu vou. Quando eu chego lá com esse turbante na cabeça, eu não fico, porque a vaga já foi preenchida. Nossa. Mas eu preciso do emprego, eu vou tirar o turbante. Mas aí ela vê meu cabelo e não me contrata. Meu Deus. Vê os meus traços bonitos, lindos, essa boca carnuda linda, esse nariz lindo, maravilhoso. E aí não me contrata. E o homem negro, ele corta o cabelo, ele faz a barba. E a mulher negra tem a questão do cabelo, que é um cabelo liso balançando na escola, nos espaços, nos corredores da escola. E aí você não tem isso porque meu cabelo não cresce para baixo, ele cresce para cima, então ele vai balançar lá em cima. E aí eu não sou contratada. Isso. Simplesmente por isso. Isso não é dito, claro. Simplesmente você não passa na seleção, quem passa é outra pessoa. E aí segue. Isso acontece muito em escolas de grande porte. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 escolas de grande porte aqui em Salvador. E assim, a experiência foi realmente muito complicada, muito difícil mesmo você entrar nessas escolas. Mas as escolas de bairros, as escolas da comunidade, que são escolas particulares, mas estão inseridas nas comunidades, você tem um espaço maior. Essa questão que eu falei, ela não é dessa forma, e é muito difícil você encontrar, inclusive. Mas nas escolas de grande porte, sim. E como é, tipo, assim, entre professores, tanto na pública quanto na particular, nesse ambiente da educação, como é essa questão do racismo? Porque subtende-se que com a educação o racismo vai ser aniquilado, né?
professores são pessoas estudadas, que aprendem, discutem sobre esse tema. Aí eu pergunto, no meio, é uma pergunta assim que eu já sei mais ou menos a resposta, mas é bom aqui para a interação da nossa live. No meio de professores, entre professores, rola aí o racismo? Sim. Há muito racismo estrutural, institucional, tem bastante, sim. Essa semana eu estava conversando com uma colega, Piedade. Ela mandou um beijo para você. Piedade. E ela disse para mim Obrigado. o seguinte, ela falou, Andréia, falou de uma pessoa que disse para ela que ela é tão inteligente, tão educada, fala tão bem, que deveria ser branca. Oxê. Uma pessoa acadêmica. Vixe. Então, Meu você Deus. faz essa pergunta e eu lhe respondo. Tem professores racistas, sim. Temos. É por isso que eu disse anteriormente que nós precisamos trabalhar com os professores, deve ter formação continuada, para aí sim você trabalhar com os estudantes. Porque se eu acho que o sistema de cotas raciais não deve existir, que isso não deve acontecer, se eu acho que falar de negritude é mimimi, se eu acho que vocês estão o tempo todo se colocando como vítima, se eu acho que meu cabelo é feio, se eu acho que meu nariz é feio, como eu vou desconstruir isso na cabeça do meu estudante se eu penso assim? Verdade. Então, o professor ele precisa ter uma formação, ele precisa ser trabalhado isso primeiro com o professor, com a gestão, com a comunidade escolar, com todos envolvidos naquele ambiente escolar, para que seja construído, porque realmente é uma guerra, nós estamos em uma guerra. É algo que está entranhado, né? Na raiz mesmo da sociedade. E é uma luta constante que vai demorar aí por muitos anos, né? Sim. Para ser, pelo menos, equilibrado, né? Exatamente. Vai demorar bastante. Mirella colocou assim, ó, o cabelo da mulher negra é a sua coroa. Legal, né? Legal, com certeza. A mulher negra é uma rainha que está na base, no pilar da sociedade brasileira e mundial, né? Se a mulher negra revolucionar aí, derruba tudo e pronto. Estamos chegando. E aí, quem precisa dar esse apoio, aproveitar esses espaços que a gente encontra aqui nas redes sociais, por meio de espaços públicos, né? E políticos, para abordar o tema, conscientizar as pessoas na família, na escola, na sua religião, né? No seu ambiente de fé. Falar sobre esses temas é super importante para ajudar na transformação do mundo, fazer seres humanos melhores, né? Mais respeitosos uns aos outros. Para a gente caminhar aqui para finalizar sobre esse assunto, para terminar a nossa live, porque o tempo não nos espera, né? Infelizmente. Já, minha querida, já. Nossa. Aqui para mim está aparecendo 21h58. Eu acredito que a gente deve ter aqui uns 3 minutos, eu acho. Sim. 3 a 4 minutos. Então, vou pedir a você que você teça comentários aí sobre o sistema de cotas aí. Fala um pouquinho sobre as cotas, que é na área da educação, né? Dá pra gente falar um pouco sobre isso. O sistema de cotas raciais, ele surge tanto como a questão de ação afirmativa. Né? E muita gente fala que é contra, que é a favor, enfim, não é questão de ser contra ou a favor. É uma reparação. Foram anos de escravidão, de mazelas. Não é porque o negro não consegue passar em um concurso público ou não consegue entrar na universidade, não. É porque ele já entra na desvantagem. Né? O outro estudante, ele tem
aula de inglês, de francês, ele da escola ele vai para casa, ele dorme, ele come, e o estudante negro não. O estudante negro não tem o que comer em casa, tem que comer na escola, e vai para a escola para comer, e não tem aula de inglês, e não tem esporte, então você precisa ter essa reparação. Essa reparação é importante. O sistema de cotas é isso. É uma ação para reparar as mazelas da escravidão de ó, quanto tempo? De muito tempo. Então, eu vou fazer as considerações finais, rapidinho. Eu vou lhe pedir aqui, tecer aqui um comentário também sobre a parte política, né? Sim. Qual a sua opinião, ao seu ver, sua visão, né? De como que os governantes, tanto o governo atual, prefeitura, governo de estado e a presidência da República, como é que esses espaços, esses líderes, né, políticos, eles podem contribuir para isso, né? Para a educação, para esse combate ao racismo. Efetivar as leis. Efetivação de leis. Efetivar a lei 10.639 deve ser efetivada. Fortalecer esse currículo escolar. O Estatuto da Igualdade Racial ser trabalhado nos currículos da escola. Para os estudantes, desde criança, ele precisa saber que racismo é crime e deve ser combatido. Então, nós devemos ter políticas públicas para essa questão. Então, nós precisamos retomar a questão da lei, né? fortalecer com a mídia, que a mídia ela tem esse poder de divulgação, né? Divulgação e persuasão. Então, fazer uma parceria com a mídia para que ela possa divulgar isso, né? Efetivar essa lei, trazer no currículo escolar todas essas questões, formação continuada para os professores no que diz respeito à especificidade das diretrizes da história e da cultura na educação étnico-racial, porque não existe uma única forma, né, de você manifestar o racismo, e também não existe uma única forma de você combater. Né? Então, o que nós temos que fazer realmente é uma luta constante. Eu queria encerrar dizendo que eu tenho um sonho, mas essa frase realmente não cabe agora, então eu prefiro encerrar com Gabriel Pensador, que o racismo, o preconceito e a discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. É isso aí. Gente, palmas para a nossa convidada, Andréia Santana. Bote aí palmas para ela nos comentários. Essa mulher merece. Eu gosto muito dessa mulher. Igualmente, ela é uma mulher inteligente, foi minha colega de faculdade. Quero te agradecer, Andréia, por ter aceitado o convite. Obrigada. Fico muito lisonjeado com nossas conversas para tratar sobre essa live. Muito obrigado por você ter me dado essa honra de estar participando. Obrigada. Quero agradecer a todos e a todas que participaram da live até o final. Jamil, Tatiane Medrado, Cleito Aguiar, e entre outros, que esses que eu falei agora, entraram agora no final. E aqueles que permaneceram desde o início até agora, muito obrigado. Sintam-se todos abraçados, certo? E quero dizer aos professores e a todos, não só aos professores, mas todos aqueles que não são professores também, advogados que estão assistindo e dentre outras áreas, lutem. Nós, negros, precisamos lutar e conquistar o nosso espaço. Não baixem a cabeça, certo? Lutem pelo seu direito. Valorize a vida dos negros, de pessoas que morreram para nos dar certos direitos, né, que conquistaram. Vamos valorizar, vamos empenhar, vamos nos colocar, vamos nos impor, certo? Um abraço a todos. O pessoal que está dizendo que foi muito bom, que você arrasou, Andréia. Poxa, eu estou falando nos comentários aí os elogios, viu? Que você arrasou. Obrigada. O pessoal já está pedindo outra live. É muito curtinho, hein? Vamos marcar aí um outro tema para a gente falar sobre negritude, certo? Quero dizer a vocês, encerrando agora de vez, que semana que vem vamos ter uma live com Thaís Santana,
vamos estar falando sobre a mulher negra na sociedade, certo? Como eu falei aqui, a mulher negra ela é a base da sociedade aqui, trazendo um ponto de vista sociológico, né? Antropológico e afins. Um abraço a todos mais uma vez, um beijo, um abraço, muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana. Tchau, tchau. Andréa, muito obrigado mais uma Um vez. beijo, Gustavo. Obrigada. Feliz. Tchau.